a todos e a todas. Meu nome é Alexandra Tedesco, sou professora de História Contemporânea, do Departamento de História da UERJ. E estou aqui hoje, né, para dar início à segunda entrevista da segunda temporada da série Contrafogos, que faz parte, né, do projeto de pesquisa que eu coordeno dentro do Laboratório de Pesquisa e Práticas de Ensino em História, o LPPE-UERJ. Estão aqui comigo, né, e gostaria já de agradecer a Ingrid, que é pesquisadora associada do laboratório, a Ingrid Ladeira, a Júlia, que é bolsista de mestrado no programa de pós-graduação em História da UERJ, e o Fernando, que é bolsista do laboratório também, né? Gostaria de agradecê-los e, enfim, na pessoa deles, a todos os bolsistas do laboratório que fazem essa ideia possível, né? Tanto editando, enfim, ajudando nas gravações e toda essa dinâmica. E, bom, sobretudo gostaria, né, de agradecer e apresentar a nossa convidada de hoje, a quem já agradeço pela disponibilidade, assim, acho que vai ser uma conversa super legal. E eu vou apresentá-la, assim, muito brevemente mesmo, assim, mas para introduzir o seu tema e as suas áreas de interesse. E aí, assim que eu apresentar, eu já vou emendar na primeira pergunta, tá? E aí depois passo a palavra para a nossa convidada, que é a Tatiana Roque, doutora em Engenharia de Produção pela UFRJ, professora do Instituto de Matemática também da UFRJ, né? E, enfim, organizando aquela ideia de que a Contrafogos tenta trazer pessoas de disciplinas diferentes, né? Acho muito interessante dizer também que a Tatiana, as pesquisas dela abrangem um debate sobre história da matemática, relações entre história e ensino da matemática, história da ciência, enfim, né? De uma maneira mais ampla. Cito aqui brevemente, né, dois livros importantes, um de 2012, História da Matemática, uma visão crítica, desfazendo mitos e lendas, e o Dia em que Voltamos de Marte, que, aliás, foi o livro pelo qual eu conheci, de 2021. E também, né, o livro mais recente, do qual a gente vai falar daqui a pouquinho, que é o Mulheres na Ciência. Mas antes disso, e antes de passar a palavra, eu quero emendar, assim, numa primeira pergunta, Tatiana, que a gente leu recentemente, eu e as minhas bolsistas, um livro, enfim, bem famoso, né, da Isabel Stengers, que é o Manifesto por uma Slow Science. E nesse livro, ela comenta que existe uma concepção de que a ciência tem uma cara masculina. Mas essa cara masculina, ela não estaria ligada simplesmente a quem frequenta a universidade ou aos temas, etc. Mas ela estaria ligada a um certo ethos, né? A uma certa associação que associa a dureza da pesquisa, a dureza da ciência, com uma espécie de frieza, entendida como algo socialmente masculino. Pensando nisso, eu queria te perguntar se você pode contar um pouco da sua trajetória como mulher cientista, né? Se essa posição como mulher cientista, e não apenas como cientista, se ela sempre foi evidente para você na sua vida, ou se teve um momento em que você se deu conta de que não era só uma cientista, mas também uma mulher cientista. Obrigada, gente, obrigada, né, pelo convite. Alexandre, adorei essa pergunta, porque, inclusive, quando você começou a sua apresentação, né, você falou que eu sou doutora em engenharia de produção. Eu sou, meu título é esse, mas a minha tese de doutorado já foi em história da ciência. E por quê que eu fiz doutorado em engenharia de produção? Porque é muito difícil achar, principalmente na época em que eu fiz meu doutorado, que já tem muito tempo, é muito difícil achar um programa que comporte áreas interdisciplinares. Né? E isso tem tudo a ver com a sua pergunta, por incrível que pareça. Eu vou tentar explicar um pouco. Porque eu sempre fui uma pessoa muito dividida, assim, porque eu tinha muita habilidade para as exatas, sempre gostei muito de matemática, de física, mas também era apaixonada por história, filosofia, sociologia, sempre fui muito politizada, ligada na política. Então, eu sempre fui, assim, de exatas e de humanas ao mesmo tempo. Eu nunca me enxerguei muito nessa divisão. E é interessante porque aí eu fui fazer matemática, na verdade eu fiz informática, fiz mestrado em matemática, mas no doutorado eu já não aguentava mais ficar longe dessa outra área que eu também gostava tanto, e eu me encontrei na história da ciência, mas não tinha onde no Brasil fazer um doutorado nessa área naquela época. E a engenharia de produção era muito aberta, tinha alguns professores, principalmente o Luiz Pinguelli Rosa, que foi meu orientador, que eram receptivos a ideias assim mais não muito canônicas, né? Mais heterodoxas, de um doutorado em História da Ciência dentro de um programa de engenharia de produção. Mas eu fui para a França, na França fiquei 2 anos na França, na verdade, no doutorado de sanduíche, e lá eu me encontrei, porque lá essa área
existia já, né? Hoje já existe no Brasil também, mas na época não existia muito, não. Principalmente a história da matemática. A história da ciência já existia, mas a história da matemática, não. Só assim, a história da matemática no Brasil, ou história do ensino de matemática, mas história da matemática, né, assim, no sentido amplo, não. E na França era uma área muito profícua já, né? Então eu me encontrei totalmente, falei, finalmente consegui juntar esses lados, né? E aí, o que isso tem a ver com mulheres na ciência, segundo essa visão da Stangers, que é uma autora que eu gosto muito, eu conheço esse livro dela, tem tudo a ver. Por quê? Pelo seguinte, eu vou até usar uma outra autora, de quem eu também gosto muito, que é uma historiadora da ciência, muito referência nessa área, que é a Lorraine Daston, e que escreveu um livro clássico com o Peter Gallison chamado engasguei, sobre objetividade, né? Objectivity, que é um livro que só existe em inglês ainda, infelizmente, quer dizer, não sei se tem em português de Portugal, né? Mas é um livro seminal na área de história da ciência, porque eles mostram que, já que eu estou num programa de história, né, vou aproveitar para falar um pouquinho disso. Eles são de uma linha que é historical epistemology, né, que é o quê? Mostrar que alguns conceitos epistemológicos que parecem eternos na ciência, na verdade, têm uma história. Surgiram e ganharam importância em um momento histórico determinado. E que é o caso da noção de objetividade. A gente acha que objetividade sempre foi sinônimo de ciência, mas não, né? Eles mostram nesse livro que a noção de objetividade surgiu em meados do século XIX, por volta de 1850 mesmo, e surgiu como o quê? Né? Como um recalque da subjetividade. Então, era preciso que o cientista tivesse um treino específico para olhar o mundo, recalcando o eu, recalcando tudo aquilo que dizia respeito ao self, ao gosto pessoal. Então, haveria um impulso das pessoas de projetarem para fora de si características do seu eu, e era recalcar esse impulso que gerava a objetividade necessária no fazer científico. Então, o fazer científico passou a ser associado a um conjunto de virtudes epistêmicas, eles dizem. E uma dessas virtudes epistêmicas era justamente a capacidade de observação, de precisão, é, de maneira completamente independente da subjetividade do eu. Então, nesse momento, também se bifurcam e surgem as ciências da objetividade e as ciências da subjetividade, que olham para dentro, para o íntimo, né? As artes, a psicologia, ao passo que a ciência da objetividade, que é a ciência experimental, a física, e todas essas práticas experimentais, olham para o mundo. E essas técnicas de precisão eram vistas justamente como uma habilidade daqueles que deixam o seu eu de fora do seu trabalho, né? Ou que é uma coisa que não era muito afeita, assim, não era. As mulheres não se encaixavam bem nisso, né? Nessa divisão, porque também era um momento em que essa divisão entre público e privado se afirmava, e principalmente na segunda metade do século XIX, né? Entre, por exemplo, a Virginia Woolf tem textos também muito brilhantes nesse sentido, mostrando que as mulheres se formavam em casa, ao passo que os homens se formavam na universidade, né? Indo à universidade. A universidade das mulheres eram aulas em casa. Então, essa separação entre a casa e a rua, entre a observação do mundo e a observação do eu, toda essa divisão fez parte da virtude epistêmica associada à ciência a partir de meados do século XIX. Não à toa, os cientistas eram chamados de men of science, né? Homens de ciência. Então, existe sim uma associação com essa dureza, essa frieza, essa capacidade de recalcar o eu, de deixar todo o lado íntimo, os gostos, as preferências, o self, o lado artístico, tudo isso, recalcar tudo isso para a prática científica, ao mesmo tempo em que todas essas habilidades eram vistas como mais masculinas do que femininas. Né? Então, eu acho que esse trabalho que eu citei aqui, que é um trabalho de história da ciência, que é a minha área, na verdade, de atuação,
complementa muito bem essa visão das Stangers, né? Acho que embasa essa visão também das Stangers, que é totalmente adequado, eu concordo com ela, e acho que ela corresponde, sim, a um certo ethos, a uma certa maneira de fazer ciência que é mais associada aos homens. Tatiana, enquanto você falava, assim, a Lorraine Deston, ela foi um pilar de uma eletiva que eu dei semestre passado, assim, junto com eu achei muito interessante você ter mencionado ela, porque a gente leu ela junto com o Herman Poe, e ele tem um texto sobre o que significa ser um historiador, no caso, né? Então, agora eu queria, te ouvir falar um pouco, se você puder, trazer essa conversa para esse âmbito disciplinar, assim, né? Porque a história da ciência, como você mencionou nesse campo híbrido, ela também enfrenta algumas resistências no próprio campo da história, né? Um pouco pela relação que ela acessa necessariamente com a filosofia, com as ciências sociais, e enfim. Mas também porque me parece que no campo da história, né, existe uma certa, sobretudo no campo aí, da história disciplinar, né, da história acadêmica, assim de que existe um certo conflito entre essa visão dura das hard science e o que a gente faz ali no famoso nono andar da UERJ, no departamento de História, de Filosofia, etc. O que eu estou tentando te perguntar, acho que tem um pouco a ver com o que você já vinha respondendo, né? É que, de que maneira a gente pode pensar uma demanda hoje muito evidente, né, pela pluralização dos sujeitos fazedores de ciência, né, que tem a ver com as discussões sobre raça, sobre gênero, etc. De que maneira a gente pode pensar, ou se é possível pensar ou não, né, uma equalização entre a ideia de universalidade científica e essa demanda por inserção de certas particularidades, de certas concretudes, né? A gente lê um pouco o capítulo do que falamos quando pedimos mais igualdade de gênero, que você publicou, né, recentemente, e, enfim, acho que essa é uma questão que perpassa muitas das conversas que a gente tem no grupo e que também pode ser, enfim, relacionada ao que você comentou agora. Uhum. Não, eu acho que essa questão assim disciplinar, né? Primeiro, assim, quero dizer que a história da matemática, principalmente, que foi a área que eu vivi mais assim do ponto de vista profissional, né? Os congressos, a comunidade internacional, que eu frequentei muito essa comunidade de história da matemática internacionalmente. E existe um esforço muito grande dessa comunidade de mudar de paradigma em relação ao modo como a história da matemática vinha sendo feita até os anos 70, 80, mais ou menos. Né? Até os anos 70, 80, a história da matemática era feita basicamente por matemáticos, cientistas diletantes. Né? E depois, não, depois houve uma profissionalização da área que buscou se aproximar muito da história do CUR, né? Da história propriamente dita, do ponto de vista da metodologia, do ponto de vista da comunidade, da inserção, tudo isso. E eu vivi muito essa transição, né? Não nos anos 80, mas depois, quando eu fiz meu doutorado, e principalmente nesses anos que eu fiquei na França, né? Não só os 2 anos durante o doutorado, que foi em 98, 99, mas depois eu fui muito, 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 e era parte dessa comunidade lá, né? E o meu livro, História da Matemática, ele faz exatamente isso, ele busca mudar essa visão. Né? Então, no Brasil, os clássicos de História da Matemática que existiam até ali, que era o livro do Boyer e o livro do Ives, eram totalmente escritos a partir desse ponto de vista, do matemático diletante, que faz uma história retrospectiva, cheia de anacronismos, etc. E eu busquei incorporar essa nova bibliografia, que é uma bibliografia na história da matemática que buscava se aproximar do fazer do historiador, né? Inclusive do ponto de vista metodológico. Então, eu acho que houve todo um esforço assim da comunidade de historiadores da matemática de se aproximar da história. Se foi correspondido, eu não sei, mas houve esse esforço. Né? E sobre essa questão que você falou, né, de como, na prática mesmo, né, da história da ciência, da visão sobre a ciência, esses grupos excluídos, né, do fazer científico durante tantos anos são reincorporados e o que isso muda,
Eu acho, né, eu falei um pouquinho disso no livro Mulheres na Ciência, né, sobre o viés epistemológico, que quando a gente tem uma prática da ciência feita com maior diversidade, a gente ganha do ponto de vista do rigor mesmo, né? Porque o viés epistemológico é justamente um certo viés, mesmo no próprio objeto científico, que vem do fato de que você está olhando para aquilo a partir de um grupo muito pouco diverso. Então, quando você olha para um objeto a partir apenas da visão do homem branco, a possibilidade de você ter mais vieses é muito maior. Né? Se você tem uma diversidade maior, um rebate o viés do outro. Então, você tende a ter um maior rigor também. Essa é uma visão que não é a minha, é uma visão que tem sido muito debatida por algumas autoras. Eu gosto muito de um livro recente que faz um balanço disso, que é o livro da Naomi Oreskes, chamado Why Trust Science. Né? A Naomi Oreskes é ótima nisso e ela faz todo esse balanço e cita esse ponto de vista, Why Trust Science? Né? Por que confiar na ciência? Confiaremos mais na ciência quanto mais houver diversidade na própria prática científica. E ela usa se eu não me engano, é a Sandra Hard, não, eu acho que eu estou confundindo. Como é o nome da autora? Depois eu trago aqui, eu esqueci. Não, super dica, assim, realmente é um livro muito interessante, Tatiana. E eu queria, assim, fiquei muito pensando nesse ponto disciplinar que você colocou, e agora eu queria pensar um pouco nessa pluralidade de vieses, né, que você menciona, e trazer a conversa, assim, para uma discussão mais de gênero, né. A Júlia, que daqui a pouco vai aparecer aqui, né, é a Júlia Couto, ela é agora mestranda, né, no programa de pós-graduação em História, mas ela terminou recentemente uma monografia, que foi orientada por mim, que falava sobre a dinâmica entre acesso aos postos acadêmicos e gênero na história da UERJ, né? E aí, enfim, ela fez uma pesquisa muito interessante e uma das coisas que ela notou, né, na esteira dessa bibliografia também, é que apesar da igualdade numérica, né, e apesar da UERJ ser muito específica com essa característica, né, de ser uma universidade aberta, inclusive, apesar disso, existe uma desigualdade posicional nos postos acadêmicos, né? E é uma situação que aparece muito quando a gente pensa na imagem diferente que tem quando eu falo a palavra professora e quando eu falo a palavra cientista, né? Muitas vezes a palavra professora está associada ainda a uma dinâmica de cuidado, né? Uma dinâmica, enfim, né? Que tem a ver com essas posições que as mulheres ocupam na universidade. E eu queria saber como é que você vê essa relação, né? Se existe essa distinção em termos de virtudes epistêmicas, né, do que significa ser uma cientista e ser uma professora, sobretudo para alguém que trabalha no campo das ciências exatas, né? Enfim, você faça um pouquinho É sobre bem isso. diferente mesmo, porque professora, para mim, a grande diferença que me vem à cabeça assim é que professora é aquela que quer passar o seu conhecimento para os outros, né? Cientista, não necessariamente, é aquela que faz pesquisa, que tem resultados de pesquisa, que até trabalha em grupos, em colaboração na sua pesquisa e que publica e que é reconhecida pelo produto da sua pesquisa, né? Ao passo que professora é aquela que tem como missão passar, transmitir o conhecimento, né? Eu me vejo muito como professora, porque como eu sou matemática, eu gosto muito de explicar a matemática, de falar da matemática de uma maneira que todo mundo entenda, de desconstruir a imagem da matemática. Eu me realizo muito nesse exercício de ser professora. É claro que cientista também, mas o trabalho do cientista já é muito mais solitário, né? Por exemplo, eu escrevi esse meu livro, O Dia em que Voltamos de Marte, ali eu me senti cientista, porque eu escrevi durante a pandemia. Então eu estava meio fechada, assim, né? Fechada em casa, sozinha, isolada, escrevendo um livro. É um pouco essa a imagem do cientista. Eu sei que não corresponde à realidade, mas a gente está falando mesmo de imagens associadas a palavras, né? A esses títulos. E é isso, gente, sempre tem a ver com aquela questão que eu falei, da objetividade, o cientista como aquele que consegue se distanciar da vida, né? Da vida privada, dos assuntos familiares, dos assuntos da casa, dos assuntos do íntimo. Essa é a imagem do cientista. Na matemática, isso é muito comum. Tem um grande matemático francês que eu conheci, e que dizia uma frase, não para mim, para uma amiga minha que fazia matemática pura mesmo, lá na França. E essa amiga estava passando por alguns problemas pessoais. E ele dizia para ela assim: não pode, porque é assim, o homem
quando tem problemas pessoais, vai fazer matemática para esquecer. A mulher não consegue, ela tem que primeiro resolver os seus problemas para depois conseguir fazer matemática. Veja só. Significa, né? Significa. E acho que aproveitando assim esse ensejo, eu gostaria agora de chamar a Júlia, que vai fazer uma pergunta. A Júlia, que é autora dessa pesquisa que eu falei anteriormente. Júlia, pode falar. Olá, boa tarde. Oi, Júlia. É um prazer estar aqui. Muito obrigada, Alexandra, pelo convite e pela sua presença, professora Tatiana. É, Pensando nesse contexto ainda sobre as diferenças entre as mulheres cientistas e não, recentemente o CNPq, no ano de 2024, permitiu que pós-graduandos bolsistas trabalhassem, né? Essa foi uma mudança bem substancial. E, além disso, há alguns anos atrás, o CNPq decidiu que a produção acadêmica de gestantes e mães seria considerada por um período mais longo do que a de homens, né, para seleções acadêmicas e tal. Como você observa essas duas medidas recentes do CNPq numa perspectiva de enfrentamento político, né, das desigualdades de gênero dentro da academia? Não, acho que é importantíssimo isso. No caso de pós-graduandos poderem trabalhar, é para enfrentar a desigualdade social mesmo, né? Quem é que pode deixar de trabalhar para fazer pós-graduação, né? Só quem tem dinheiro de família, quem é sustentado pela família. Então, é muito importante para a gente combater as desigualdades sociais e fazer com que pessoas que não vêm das classes mais abastadas, que não moram nas regiões, né, mais favorecidas da cidade, consigam fazer pesquisa acadêmica, né? E a gente sabe que dentre essas pessoas vão ter pessoas periféricas, então é muito importante também que a gente estimule essas pessoas a fazerem pesquisa científica. Já a questão da maternidade, aí direcionada às mulheres mesmo, tem muitas pesquisas mostrando, inclusive nesse livro eu entrevistei a Eudete Pereira de Mello, né, que é uma feminista conhecida, ela diz que o ápice da produção acadêmica das mulheres vem na menopausa, né, justamente porque elas não têm mais que cuidar de filho, né, já passaram dessa fase. Então, como essa questão realmente atrasa muito a vida acadêmica das mulheres e elas acabam entrando em desigualdade de condições no mercado que é competitivo. Então, por isso mesmo que as mulheres muitas vezes não conseguem chegar a posições de poder na academia, posições de prestígio, ter as bolsas, né, que têm mais valor. Então, é muito importante você levar em conta a questão da maternidade, sim, para a gente atingir uma mínima igualdade de gênero na academia, né? Tatiana, enquanto a gente estava, assim que a gente saiu da pandemia, né, um projeto que começou em 2022, do qual a Júlia foi bolsista, é bolsista ainda, né, a gente discutia muito como mesmo na pandemia, quer dizer, a pandemia, ela exacerbou algumas coisas, né, que estava todo mundo em casa, todo mundo tendo aula online, mas as mulheres tinham uma dificuldade maior de acompanhar essas aulas online, porque elas estavam fazendo aula online, aí fazendo feijão, aí cuidando do irmão, aí cuidando, quer dizer, esse ambiente doméstico, né, para as mães e para as mulheres de forma geral, é muito interessante essa entrevista, né, se não me engano, tá no capítulo 1, né, do livro. E eu queria aproveitar, assim, né, e fazer uma última pergunta que te permite justamente falar um pouco desse novo livro, né, organizado junto com a Letícia de Oliveira, se você pudesse, assim, falar um pouco da ideia, da concepção que eu achei muito interessante quando vocês apresentaram na UERJ, né, enfim, e aí deixar aberto caso você queira adicionar mais algum debate, alguma questão, enfim. Não, só mesmo assim, convidar todo mundo, né, para... Primeiro que a gente fez questão de fazer um livro gratuito, é só baixar o PDF, né, o site mulheresnaciencia.org, vocês baixam o PDF, e é um livro que aceita contribuições. Isso também é muito importante a gente divulgar, porque a gente quer artigos aí, Alexandra, Júlia, já podem mandar um artigo, a gente quer contribuições para esse ser um livro
que seja um livro em movimento, que é também um livro que convide as pessoas a refletirem, contarem suas experiências sobre esse tema, né? Então, é um livro que vai abrir daqui a um mês, mais ou menos, para receber contribuições de outras mulheres e vai ter uma nova edição em PDF em breve. Né? Então, e a nossa ideia foi essa mesmo. Por quê? Porque a gente, quando ia dar aula sobre esse assunto, né, falar desse assunto em palestra, não tinha ainda assim uma bibliografia. Claro que a gente tem um monte de textos, artigos, né, mas é algo mais recente que fizesse um pouco assim o estado da arte da questão. A gente não tinha muito isso e a gente tem tido muita reflexão, muito interesse nesse tema e também muitos avanços. Né? A própria Letícia coordena a Comissão de Equidade da FAPERJ, agora vai ter uma na CAPES, que ela também vai integrar. Então, é super importante a gente ter esse diagnóstico amplo do problema para a gente pensar políticas públicas, até porque, felizmente, a gente entrou num momento um pouco mais favorável para políticas públicas de ciência e para políticas públicas de igualdade de gênero e todas as outras formas de igualdade, né? A questão racial também é fundamental, a gente precisa muito também de mais pessoas negras fazendo ciência e ocupando esses lugares de poder na ciência, e a gente está num momento favorável para isso, né? Porque é um governo que é sensível a essas questões. Claro que a gente precisa avançar, claro que a gente avançou pouco, a gente sempre precisa mais, mas é um governo sensível a essas questões. A gente tem o Ministério da Ciência e Tecnologia ocupado por uma mulher, no Ministério da Educação tem várias pessoas sensíveis a esse tema, como a própria Denise, presidente da CAPES. Então, é um momento bom da gente aproveitar isso, né? Tem Ministério da Igualdade Racial, tem Ministério dos Direitos Humanos, ocupado, né, também por pessoas negras que são muito sensíveis a esse tema. Então, eu acho que é o momento da gente fazer um bom diagnóstico para pensar políticas públicas e ver tudo que a gente pode avançar. Foi essa a ideia de fazer o livro. Sim, com certeza. Eu já vou, inclusive, conversar com a Júlia para a gente tentar contribuir para o projeto, super importante, Queremos, enfim. queremos. Fiquei muito animada. Bom, Tatiana, gostaria, enfim, de te agradecer imensamente por esse tempinho que você nos dedicou, assim, pela sua disponibilidade. A gente quer somar, né, essa entrevista a algumas outras reflexões amplas sobre a universidade em suas mais distintas modulações, né, desde esse problema que tem a ver, por um lado, com a história da ciência, por outro lado, com o gênero, né, como essas coisas se misturam e a gente não deve pensá-las em separado. Então, a intenção da série é um pouco essa. Por isso, te agradeço, assim, imensamente a sua disponibilidade. Enfim, te passo a palavra se quiser fazer um comentário final. Bom, gostei muito das perguntas, fiquei contente, assim, porque são perguntas que realmente falam de questões que importam para mim, né, no meu trabalho, que eu escrevi, então quero agradecer também, eu vi que vocês leram, né, têm um conhecimento, então é sempre muito gratificante a gente ter esse diálogo.